Expansão, desenvolvimento e novas narrativas são as principais inovações do iBlack Hash. Esse projeto nasce como um farol de possibilidades para que a gente consiga falar sobre a articulação e jornada de pessoas pretas no Maranhão e seus mais diversos saberes. Discutir os impactos da saúde mental da população preta tem sido um dos principais temas discutidos nos últimos anos, seja entre pesquisadores ou em outros meios de comunicação. E para isso, convidamos o psicoterapeuta e psicólogo Edson Bezerra para se juntar a nós nessa temática. Edson, como que tu entendes que a saúde mental e física impacta no sucesso e nesses índices, né, acerca dos empreendedores negros? Olha, Rebeca, eu acho que a primeira coisa é pensar qual o parâmetro de saúde que a gente está tomando, né? Ou seja, nós sabemos o quanto a população negra nesse país foi alvo de patologização, historicamente. Tentaram nos embranquecer, né? Ou seja, isso foi projeto de Estado. Eu gosto de pensar que, não é à toa que eu estou aqui com João Cândido Lima Barreto, esses dois principalmente, foram tomados como loucos, foram internados, foram, enfim, colocados nesse lugar em que o fato de serem homens negros e questionadores e subversivos dentro de uma lógica bastante adaptada, bastante adequada para aqueles que estão nesse lugar, né? Porque infelizmente não é passado. Sim. Isso faz com que a gente pense o quanto a gente, para falar em saúde, a gente precisa primeiro falar de um contexto mais amplo, que é a patologização dos corpos negros. O quanto a gente ainda é visto como um objeto de ameaça. É só pensar num jovem negro andando numa rua à noite e o quanto isso ainda é considerado como ameaça aos olhos de pessoas que se consideram como referência, né, estética, referência, enfim, de padrão, de modelo, né, que tem a ver com a branquitude. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para isso. Porque se a gente não passar por aí, a gente vai estar fazendo um discurso que é um discurso muito de protocolos, desarticulado de uma realidade, né? Isso, e de fórmulas prontas, né? Do tipo, o quanto saúde passa por um bem-estar físico, por dormir bem, por se alimentar. Isso é tão descontextualizado, isso é tão deshistoricizado, isso é tão, né? Quais os desafios que tu entendes que a gente enfrenta enquanto comunidade mesmo, né? Enquanto pessoas que têm essa preocupação e esse olhar já minimamente racializado e reorientado, talvez, quando a gente conversa sobre saúde? Olha, acho que tem um desafio que é andar num limite, numa corda bamba entre o enfrentamento e a criatividade. Existe um projeto de Estado, que é um projeto de Estado que está dando certo, que é justamente a desigualdade. E que a gente vai nas frestas, a gente vai nas brechas, a gente vai sem pedir permissão. O Jefferson Tenório, ele fala numa entrevista recente do quanto para pessoas negras, no que elas se propõem a fazer, elas precisam ser muito melhores do que qualquer outra pessoa, né, dentro daquele contexto que elas estão. Porque é como se, de alguma forma, isso fosse uma necessidade, uma exigência, e é sobre isso, né? Então, eu fico pensando que a gente precisa se equilibrar aí entre subverter digamos, essa cultura histórica que a gente, de onde a gente descende, mas ao mesmo tempo criar, inovar, né? Que é o próprio sentido de empreender. Sim. Que vocês trazem. E falando dessa criação de espaços, eu queria entender um pouco mais sobre como você observa
e principalmente como você entende os desafios de espaços que são criados com o objetivo de serem espaços de cuidado para a população preta. Especialmente quando a gente conversa sobre saúde mental, né? Quais os nossos desafios enquanto comunidade para que a gente consiga, de fato, se articular, de fato, fazer com que a gente ofereça cuidado à nossa população. Gente, eu acho que a gente tem uma sabedoria coletiva já que a gente traz dessa nossa própria condição de sobrevivência, né? Eu fico pensando que o fato de estarmos aqui hoje provavelmente foram estratégias que as nossas e os nossos que vieram antes de nós tomaram coletivamente, seja para deixar uma criança com a comunidade para conseguir trabalhar, sobreviver, seja com relação a um movimento de migração. Eu tenho uma história pessoal muito significativa. Eu me considero um nordestino nascido no Rio de Janeiro, porque o meu pai, ele era né, já não está por aqui, paraibano, minha mãe pernambucana, retirantes no período dos anos 1950, 1960, para o Rio de Janeiro. Essa realidade de apoio coletivo, eu estou pegando essa ilustração que me é muito cara, ela foi fundamental para que ela e ele conseguissem, de alguma maneira, dar conta dos dois filhos que vieram a ter e, de alguma maneira, projetar os seus sonhos no limite que os seus sonhos tinham para ela e para ele, né? Para o casal. Então, pensando nesse sentido, eu fico entendendo que nós temos uma expertise, nós temos já um legado que nos chega, um legado de experiências coletivas. Então, e essa cultura individualizada, ela acaba, de alguma maneira, nos fazendo acreditar que somos rivais umas das outras, uns dos outros, entendendo que nós precisamos, de alguma forma, como você fala, Rebeca, correr sozinhos, numa raia de uma disputa para alcançar algo que não se alcança individualmente. Eu queria entender qual a importância a comunidade tem nesse processo de resistência quando se trata da população preta. Especialmente acerca da nossa articulação interna, né? Não à toa, eu acho que tu trouxe o Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon, que fala também, né, de alguma forma, de como a gente se articula, de como a gente se organiza, né? Então, acho que faz parte de um grande recorte, assim, que são as pessoas pretas que escrevem para nós, sobre nós, e para que a gente encontre nessas brechas e nessas outras formas de sobrevivência, esses espaços de nos oferecer cuidado e saúde, né? Acho que, de alguma maneira, eu acho que posso colaborar com essa reflexão sobre saúde, entendendo que ela passa muito não apenas por essa convivência coletiva, cultural, por um resgate do que é nosso, mas também pelo reconhecimento nos nossos olhares das nossas e dos nossos. Sermos sujeitas e sujeitos das nossas histórias. Por mais que o contexto ele seja um contexto em que continua lutando por apagamento, por silenciamento, por invisibilidade, e é notório nos dados, né, da população carcerária, nos dados entre a população mais pobre desse país, o quanto isso se faz presente. Mas uma coisa que eu aprendi, eu trouxe o Pele Negra, Máscaras Brancas do Fanon, porque para mim foi muito importante, principalmente o capítulo 5 desse livro. O Fanon traz a experiência dele se reconhecer como um homem negro a partir da diferença da discriminação que ele viveu como um jovem martinicano que estava vivendo em Paris. No meu processo de letramento, no meu processo de auto-reconhecimento, é o momento em que eu começo a abandonar todo o processo de embranquecimento cultural que eu passei. Na melhor das intenções, meus pais se esforçaram em me convencer que eu era um jovem moreno, um homem moreno. E o quanto isso tinha a ver com um sentido de sobrevivência na perspectiva deles e uma lógica dessa democracia racial, desse mito, né, desgraçado que nos chega historicamente.
Então, o Fanon é uma inspiração do quanto nós nos reconhecemos na nossa integralidade, na nossa potencialidade de criação, de inventividade, mas que nunca é só, nunca é apartada do mundo que a gente vive. Edson, a gente quer muito agradecer pela chance, pelo convite, de tu teres aceitado. Né? Acho que é muito importante que a gente tenha espaços de articulação interna e isso é a nossa proposta de fato, né? E a gente queria te agradecer, se tu quiseres deixar um recado final para fechar esse... Ou até mesmo as redes sociais, ou onde a gente pode encontrar mais sobre as suas produções, seus trabalhos. Olha, só agradecer de alguma maneira vocês terem entendido que eu poderia colaborar de alguma forma nesse espaço. Honestamente, eu não sabia exatamente como, mas enfim, se vocês acharam que foi possível, eu fico muito feliz. Eu estou no Instagram, né, psi.edsonbezerra, e disponível aí para novos papos, novas possibilidades, e a gente está, né, nesse gingado entre o enfrentamento e a inventividade, sempre coletivamente falando. Valeu. E é isso, pessoal. Chegamos ao final deste episódio tão bonito. E o iBlackcast é um projeto incentivado pela Lei Paulo Gustavo Municipal e também conta com o apoio e patrocínio da PIPAG. Siga a gente nas nossas redes sociais, @iBlackSLZ, e acompanhe os nossos próximos episódios.